Boa noite, gente. Pedimos desculpas, mas é isso. Quem sabe faz ao vivo. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, tanto com o Instagram como com o aparelho celular, mas voltamos. Desde já pedimos desculpas a todos, né? Vamos voltar. Desculpa também ao professor Dilton. Já estamos voltando, né? Problemas técnicos, é isso. A gente faz ao vivo para vocês. E aqui a gente não deixa de passar o que ocorre. Foi um problema técnico com o aparelho, como também foi um problema técnico com o Instagram. Então, já atualizando, voltamos, isso mesmo, Roberta. Voltamos. Estamos todos e todas aqui. Voltamos. Isso, Diego. É isso. Quem sabe faz ao vivo. Né? Como eu estava falando, né, o nosso convidado hoje à noite é coordenador do Grupo do Tempo Presente, o professor Dilton Moinar, né, um grande pesquisador num assunto no que se refere à Segunda Guerra Mundial, contemporaneidade, todos esses assuntos. Ele vai utilizar, gente, o perfil do JET. E o que é o JET? É o Grupo do Tempo Presente. É um grupo que, claro, está dentro da Universidade Federal de Sergipe e faz um trabalho espetacular, né? Se vocês não conhecem o JET, dá uma olhadinha aí nas redes sociais, né? Depois que acabar aqui a live, vá, curta, compartilhe. Eles produzem bons materiais, uma galera também antenada com a tecnologia, com a educação, né? E esse professor sergipano, pesquisador, historiador, ele vai trazer um pouquinho de um fato importante da história de Sergipe e do Brasil, que foi os torpedeamentos dos navios sergipanos aqui na nossa costa, há 78 anos atrás, em agosto. E assim, como esse ano é o ano do bicentenário do estado de Sergipe, a expressão sergipana, valorizando a história, a cultura e a memória do povo sergipano, utiliza suas redes sociais e seus veículos para homenagear Sergipe através de bons papos, de boas conversas com grandes pesquisadores e estudiosos em vários assuntos. Vocês que acompanham a expressão sergipana desde o mês de maio, devido a toda a questão da pandemia, a expressão sergipana, o coletivo que constrói, gente, não é só eu não, tem muitas pessoas por trás de toda essa rede, esse canal que é a expressão sergipana. E buscamos fazer isso para você que acompanha. Então, se não conhece a expressão, compartilhe e curta aí. Agora vamos chamar o nosso convidado, o professor Dilton Moinar, que eu vou, assim, imensamente pedir desculpas, mas foi um problema tecnológico, né, um problema das mídias, é ao vivo, então isso é tranquilo. Vamos lá, vou chamar agora o professor Dilton, né, para a gente entender o que foi que aconteceu. Né? A gente parou o assunto sobre o panorama e a conjuntura naquele momento. Professor, voltamos. Como eu disse no início, peço desculpas, mas é a tecnologia, né? Não. Às vezes tem alguém querendo dar um golpe aqui na live, mas nesse caso foi o Instagram e o aparelho que eu estou utilizando. Pois bem, professor, peço de novo, devido a gente depende daquela primeira parte, o senhor se apresente. Quem está acompanhando aqui, gente, eu não vou utilizar de colocar, o pessoal já me avisou, de colocar aqui a temática da live, porque pode travar de novo e a gente perder. Então a prioridade da gente é fazer o quê? Gravar, né? Ao longo de toda a conversa, de toda a live, a gente vai lembrando qual é a temática da live, que é os 78 anos dos torpedeamentos aqui na costa sergipana. E com isso, eu vou pedir para vocês estarem atentos ao que o professor vai passar, porque é uma grande honra para nós da expressão sergipana ter o professor Dilton aqui.
Então, professor, de novo. Ok, Ronaldo, sem problema. A pausa foi até boa, que deu tempo de trocar a camisa. Ótimo. Vamos lá. Veja, bem, você quer que eu volte para Se aquilo? apresente. Tudo bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Dilton, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, sou professor do Departamento de História. Atualmente estou como pró-reitor de graduação, né, há quase 4 anos nessa função. E eu, como o Oswaldo colocou, eu coordeno, né, juntamente com a professora Andresa, um grupo de estudos do tempo presente, que apesar de ter esse nome, as pessoas estranharem, é um grupo basicamente de historiadores, né? Nós partimos da ideia de que o presente é o lugar onde a gente pensa os problemas, é do presente que a gente parte para pensar a história. Esse grupo tem, tem levado adiante várias pesquisas, e uma temática que eu sempre tive interesse no decorrer da minha graduação e depois, é justamente essa que envolve a Segunda Guerra Mundial e, mais particularmente, esse momento da Segunda Guerra Mundial que toca Sergipe, que é esse episódio, esse acontecimento dos torpedeamentos de navios mercantes em nossas costas. Eu já tive a oportunidade de escrever algumas coisas sobre isso, de orientar alguns trabalhos, mas é um acontecimento tão instigante que ele ainda tem muita coisa a oferecer para a gente e a ser explicada. Nem tudo ainda hoje existem coisas que a gente precisa investigar para entender melhor, né, e para conseguir explicar para a sociedade sergipana o que foi esse momento aí. Professor, como a gente falou naquela primeira parte, foi perdida, mas retomando aqui, gente, a gente está trabalhando nessa live, né, da expressão sergipana, 78 anos dos torpedeamentos aqui da costa sergipana, né, que é um fato importante na história do Brasil e do mundo. Né? E é assim, por que eu digo que é no Brasil e do mundo? E os estudos do professor traz uma luz sobre isso, por um simples fato. O Brasil e Sergipe estavam inseridos também no contexto internacional. Professor, qual era a conjuntura, o que estava ocorrendo no mundo em 1942, em agosto de 1942? Quais eram os fatos que tinham ocorrido antes, depois, até chegar esses torpedeamentos aqui na costa? Bom, eu estava falando quando a gente teve problema de como o mundo estava novamente envolvido em uma guerra sanguinária. Nós já havíamos tido a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões, que traumatizou. E a ideia era de que, bom, acabou a Primeira Guerra, a gente aprendeu com isso, tão logo a gente não volta para uma coisa dessa. Na verdade, não vamos voltar nunca mais. A Primeira Guerra foi um horror, né? A população da França masculina foi quase toda ela dizimada. Então, a ideia era de que não ia se repetir isso. O avião que os homens estavam aprendendo a utilizar, olha, isso agora vai ajudar medicamentos a chegar mais rápido de um país para o outro. Foi utilizado para a morte. Né? O telégrafo foi utilizado, que para alguns iria aproximar as sociedades, foi utilizado para, na verdade, dar informação de um exército para outro. Enfim, tudo que a humanidade desenvolveu, que poderia ajudar essa mesma humanidade a melhorar, as sociedades a se desenvolverem, foi utilizado na guerra. Então, a ideia era que o mundo não voltaria a ter um conflito desse tipo em tão pouco tempo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, e a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, com a declaração de guerra, com a invasão da Polônia pelos nazistas, né, capitaneados aí por Adolf Hitler, e em 1942 o mundo está imerso em guerra. Quer dizer,
a gente, se diferente da Primeira Guerra, a Segunda Guerra tem uma particularidade. Qual é? A Primeira Guerra, ela basicamente fica na Europa. Basicamente, ela se Sim. dá na Europa. A Segunda Guerra Mundial, não, ela começa a tocar várias partes do mundo. Ela toca a África, ela toca a Ásia, ela toca a Oceania, ela toca toda a Europa, né, praticamente toda a Europa, com salvo raras exceções, como Portugal. E a América não fica longe disso. Tá? Qual é a particularidade? É que na América, 2 lugares foram pontos de ataques dos inimigos. A gente lembra que o eixo, Sim. né, os países do eixo, eram formados por Alemanha, Itália e Japão. Em 1941, antes do que acontece em Sergipe, houve o primeiro ataque ao continente americano, que foi o chamado ataque de Pearl Harbor, quando os japoneses, né, isso, inclusive existe um filme hollywoodiano sobre isso, os japoneses eles atacam a base americana de Pearl Harbor, né, e isso leva os Estados Unidos a declararem guerra contra, né, o Japão, os Estados Unidos entrarem de fato em guerra. E um ano depois, um outro lugar da América é alvo de ataque. É essa costa entre a Bahia e Sergipe. Então, existem 2 lugares na América que foram alvo de ataques e que tiveram morte-sim. Pearl Harbor tem mais de 2.000 mortos, se não me falha a memória, e aqui nas costas sergipanas a gente passa dos 600 mortos. Tá? Com a diferença que um pesquisador americano ficou meio que embasbacado quando eu contei para ele. A diferença entre o que acontece em Sergipe e o que acontece em Pearl Harbor é que Pearl Harbor não é plataforma continental da América. Pearl Harbor é Sim. um arquipélago. Tá? Então, o momento ou a ocasião em que mais se chegou próximo do continente americano foi nesse ataque às costas de Sergipe e Bahia. Então, esse ataque, o mundo se assombra com esse ataque. Por quê? Porque não eram embarcações militares. O mundo se assombra porque foi na plataforma continental da América, ou seja, já havia sido tocado a África, a própria Europa, a Ásia, e agora a América estava na iminência, então, de ser tocada. Jornais do mundo todo vão falar do que aconteceu. Para você ter uma ideia, Oswaldo, eu encontrei jornais do Equador até jornais da Finlândia, Inglaterra, França, Portugal, Colômbia, Cuba, Estados Unidos. Jornais do mundo todo falam do que aconteceu em Sergipe. O New York Times dedica 5 matérias, 5 reportagens a contar o que aconteceu aqui. Por quê? Porque isso ia colocar daria um novo dado para a guerra marítima. O Atlântico, naquele Sim. momento, era muito importante, né? E aí, essa declaração, todo mundo esperava. No primeiro momento, o Brasil entra em estado de beligerância, ainda não é declaração de guerra, e dias depois se declara guerra de fato. Né? Professor, Pode falar. professor, licença, um ponto. Quem é o Brasil em 42? O Brasil de Vargas. Bom, Brasil Para a de gente Vargas, entender também aonde é que nós estamos nesse jogo, né? De eixo, aliados da Segunda Guerra. o Brasil de Vargas, nesse momento, é um país basicamente de agroexportador, é um país com nível de industrialização baixíssimo. É um país que vive uma ditadura já há algum tempo, implantada pelo próprio Getúlio Vargas, que, com a desculpa de que era preciso combater os comunistas, consegue dar um golpe e se perpetua no poder por 15 anos. Né? Ele assume em 30, em 37 ele dá o golpe e só sairá no final da Segunda Guerra, praticamente 45. Então, é um país que tem uma economia que depende principalmente da exportação de produtos agrícolas, que quer se industrializar, que tem um exército com armas obsoletas, com maquinário obsoleto,
que antecede a Primeira Guerra Mundial, né? É um país que tem uma... Na época, havia um culto fortíssimo à personalidade do líder, de Vargas, e é um país dividido entre aqueles que acham que o melhor para nós era apoiarmos a Alemanha e entre aqueles que acreditavam que apoiar os Estados Unidos era a melhor opção. E, claro, há aqueles que preferiam se manter distante. O governo Vargas é formado por esses dois polos, que defendem Estados Unidos e defendem uma posição pró-eixo. Então, o Brasil, nesse momento, é um país que não tem projeção sequer no continente sul-americano de liderança. É um país que sequer líder, mas ele não é um líder na América do Sul como se esperava. Agora, pelo tamanho que o país tem e pelas riquezas minerais, e principalmente pela posição geográfica que ocupa, que era central para se vencer a guerra na África e mesmo no Atlântico, o Brasil é importante. Então, nesse momento... Pois bem. Quando o Brasil, só para concluir, quando o Brasil entra, Sim. ele entra, Oswaldo, fica todo mundo esperando a Argentina e Chile, por exemplo, entrarem em guerra também. Ô, professor, pois bem, por que eu perguntei qual era o Brasil nesse momento? Porque eu vou trazer uma pergunta para o senhor. Já na parte dos torpedeamentos, acredita-se, alguns dizem, que seja um submarino de bandeira americana. Outros dizem que é de bandeira alemã. O senhor que pesquisou, que procurou as fontes, que investigou fora até mesmo do nosso país, o submarino que ataca esses navios mercantes era alemão ou americano? Era eixo ou aliado? Pronto. O submarino que atacou os navios brasileiros foi um submarino alemão. E isso a gente pode afirmar por alguns. Primeiro deles é que há o registro de praticamente todo o ataque no diário do oficial alemão que perpetrou o ataque. Segundo, a Alemanha reconhece esse ataque oficialmente. A Alemanha reconhece esse ataque, justifica pela situação dos navios. Eu posso explicar isso melhor mais adiante. Mas a Alemanha, ou seja, eu posso dizer, Oswaldo, você me bateu. Você diz, não, Dilton, eu não lhe bati. Agora, quando você diz, Dilton, eu lhe bati, mas foi sem querer, ou Dilton, eu lhe bati, mas você me mereceu, você assume que me bateu. Foi mais ou menos isso que a Alemanha fez. A Alemanha não disse que não bateu. Ela disse, não, a gente fez. Agora, houve razão para isso. E a razão é tanta que não haveria desculpa para a guerra. Só que essa pergunta que você fez, ela é muito interessante porque ela sempre aparece e, por incrível que pareça, a gente não consegue limpar isso da historiografia, essa coisa de que foram os Estados Unidos. E eu acho que a outra pergunta que você fez ajuda a entender um pouco isso que a gente está discutindo aqui. Por quê? Veja só. Por coincidência, o próprio New York Times ele anuncia que uma baleeira, ou seja, um barco salva-vidas, foi parar na Barra dos Coqueiros, mais ou menos no mesmo período dos torpedeamentos. Só que essa baleeira não era de um navio brasileiro, era de um navio americano. O que ocorre é que essa baleeira ela chega com algumas caixas, mantimentos, outras caixas de mantimentos aparecem na Barra dos Coqueiros. Aliás, isso até seria motivo para uma monografia, né, para um estudo. E o nome do navio ele é homônimo ao navio de guerra americano. Existem dois navios com o mesmo nome. Né? E, curiosamente, o que afunda não é o vaso de guerra americano que nem passou por aqui. Mas cria essa ideia de que, então, esse navio estaria na nossa costa. Isso é um primeiro aspecto. Cria essa confusão. O outro tem a ver com sua primeira pergunta. Qual era a força bélica do Brasil para ser empurrado pelos Estados Unidos a entrar em guerra? Nenhuma. Nenhuma. Sim. Nosso país não tinha, do ponto de vista bélico, nenhuma força. Agora, havia interesse dos Estados Unidos em ocupar
bases no Brasil, né, em instalar bases no Brasil, em ter acesso a riquezas minerais, e isso os Estados Unidos já tinham há um tempo, então não tinha por que empurrar o Brasil para a guerra. Na verdade, quando a gente olha com calma, o que acontece? Se você me perguntar quem é o Brasil depois da guerra, eu vou dizer que é um outro país. Por quê? Porque Sim. ao declarar a guerra, ele consegue um acordo que vai rearmar e modernizar o seu exército. E quem é que vai financiar isso? Os Estados Unidos. Então, por que os caras iam Sim, forçar uma coisa que eles iam ter que pagar a conta? Tá? Então, sim. Sim. é um país que vai sair líder da América do Sul. Vai sair líder da América do Sul, porque ele tem potencial bélico para isso. A liderança nas relações internacionais, ela não se dá só porque um país gosta do outro. Se dá porque um país teme o outro, muitas vezes, ou respeita, porque aquele tem poder de fogo. O Brasil sai com esse poder de fogo da Segunda Guerra Mundial, sai com o exército aparelhado, modernizado, e sai com a economia diferente daquela economia basicamente agroexportadora que ele tinha antes da Segunda Guerra Mundial. Professor, nas pesquisas do senhor, o senhor percebeu qual foi aí? Que a gente tem uma reação grande da população, né? Também espero que ninguém menos esperava que a costa do nosso estado, né, o menor desde aquela época, na federação, iria ser torpedeada praticamente entrando no cenário da guerra. A guerra, eu acho que era algo que se escutava no rádio e se observava e se lia no jornal. Não estava tão próximo, eu observava nos cinejornais dos cinemas. Agora, o que vai acontecer, professor, com a população de Aracaju? Eu quero que o senhor traga qual foi a reação da população, além do susto. E uma coisa que é importante, como é que vai ocorrer esses torpedeamentos? Foi um só navio? São vários? Como é que ocorreu todo esse cenário? Primeiro, a gente entendeu o torpedeamento, depois a reação dessa população em 1942. Tá. Bom, o que acontece? Como o Atlântico era um local de guerra, havia certos cuidados que os navios tinham que tomar para transitar. Né? Mesmo navegações costeiras, de cabotagem, próxima à costa, era preciso tomar alguns cuidados. A Alemanha já havia afundado navios brasileiros. Não foi a primeira vez que a Alemanha torpedeou navios. Por isso que eu disse que essa história de que os Estados Unidos que fizeram, foi um submarino de bandeira americana. Na verdade, a Alemanha já tinha, no início do ano de 42, ela já tinha afundado o Cabedelo, que era um navio que vinha da Filadélfia. Ela já tinha afundado o Buarque, que era um navio que ia para os Estados Unidos. Né? Ela já tinha afundado o Olinda. Qual é a diferença? É porque isso aconteceu basicamente em água norte-americana ou nas Antilhas. O que acontece entre Sergipe e Bahia traz para muito perto da gente a experiência da guerra. Né? E Sim. É uma afronta à soberania nacional. Então, é preciso entender por que torpedearam 3 antes e não aconteceu nada. E aí, com esses 5 se entrou em guerra. Porque esses 3 foram fora. E foram... se prometeu até indenização, algum tipo de reparo, ou seja, eles não disseram que não fizeram. O que acontece? Havia uma orientação de que os navios que não fossem navios militares, navios com armas, deveriam navegar com as luzes acesas, tá? E deveriam navegar com o nome pintado do país ao lado, no casco dele. Tá? Ou, se navegasse, se o navio, veja só, ele deveria navegar de luz acesa e com o nome do país para que o submarino identificasse. Foi o que aconteceu. Curiosamente, e isso é uma coisa que gera a ideia de uma conspiração, os navios, normalmente, eles vinham, os vapores, eles vinham de Salvador, paravam em Sergipe,
né, e seguiam para Maceió. Então, uma viagem do Rio de Janeiro ao Recife levava, no lugar de horas, levava dias, porque você ia parando de cidade, de estado em estado, até chegar ao Recife. Né? Então, os navios param em alguns navios que têm o rumo do Recife, de Maceió, eles deveriam ter saído no dia 15 antes, cedo, né, dia 14 talvez, só que há um problema na bomba de abastecimento. Para alguns teria sido sabotagem. Como eu estou dizendo, existem coisas que precisam ser estudadas ainda. Bom, Sim. até consertar essa bomba, esses navios ficam presos no porto em Salvador e eles saem a partir das 11 horas do dia 15. Tá? O Baipendi, que será o primeiro a ser atacado, sai às 11, e aí com o intervalo depois vai sair o Araraquara, se não me engano, Araraquara sai por volta das 2 ou 3 horas da tarde, e, ou seja, vão saindo com intervalos, voltam a sair. Quer queira ou não, acidente ou não, eles vão se posicionar quase como patos numa fila para que o submarino possa ir afundando um a um. Infelizmente, isso acaba acontecendo. O submarino que ataca, que afunda esses navios, como eu disse, é um submarino alemão. Ele era comandado por um jovem mais experiente comandante chamado Al Sach. Sach já tinha esse submarino, é o que se chama um submarino classe 9. Tá? O que é um submarino Sim. classe 9? Só para a gente ter uma ideia, da mesma maneira que você tem carro versão 2001, versão 2006, versão 2020, e, consequentemente, esse carro tem melhorias, o submarino classe 9 é um submarino de 1939, então ele já tinha algumas melhorias, ele tinha capacidade de, por exemplo, navegar por 25 mil quilômetros. Então ele podia ficar um bom tempo navegando. Né? 4 motores, Sim. 2 motores a diesel e 2 motores elétricos. Então, ele usava o elétrico quando ele submergia e usava o diesel quando ele estava navegando para fora, né, da água. Era um navio que tinha capacidade para pelo menos 22 torpedos. Cada torpedo um torpedo tinha 280 quilos de TNT. Poxa. Então, uma capacidade de destruição grande. Né? Esse submarino ele sai da França, causa estrago em vários lugares. Na costa americana, ele causa estragos. E o que acontece? A questão é que esse almirante, inclusive, ele já tinha recebido várias condecorações por ataques realizados. Só que ele estava quase 40 dias sem realizar um ataque, vendo seus companheiros realizando. Por quê? Porque ele teve problemas com peça, teve que fazer reparos no submarino. Depois ele foi perseguido. Depois o fato de estar havendo ataques fez com que a costa passasse a ser mais policiada. E esses cuidados que eu mencionei, dos navios navegarem durante o dia, evitarem a noite, ou à noite terem as luzes acesas e o nome pintado para dizer que não era um navio de bandeira inimiga. Isso fazia com que ele não pudesse atacar, porque se ele fizesse isso, ele caía na corte marcial. E aí seria enforcado ou Sim. fuzilado. O que acontece? Depois de muitas idas e vindas, ele recebe, o Sach, um despacho que diz o seguinte: ele está autorizado a realizar manobras livres na costa brasileira. Ele entende por manobras livres, ele pode atacar. Então ele diz: bom, se eu voltar com 22 torpedos para casa, eu vou ser alvo de chacota dos meus colegas. Onde é que eu vou gastar? Vou gastar onde eu puder. E aí, assim que ele vê o Baipendi, ele diz: esse daí vai ser o primeiro. Veja, o Baipendi estava com as luzes acesas, tinha acabado de acontecer, inclusive, uma confraternização, um aniversário de um militar. O Baipendi tinha militares, estava levando militares, e não tinha armas apontadas, armas que pudessem ser utilizadas. Então, era um navio indefeso que estava com luzes acesas. Sach, então, não poderia atacar. Só que ele usa um subterfúgio
normativo. Ele usa uma estratégia. É o seguinte, ele tinha recebido um documento que dizia que se o navio tivesse luzes acesas, veja, se o navio tiver luz apagada, ele pode ser afundado, ele pode ser atacado. Se ele tiver luz acesa, não. Agora, se ele tiver luz acesa e não tiver o nome do país pintado, grande, e a Sim, bandeira é o mesmo que ter luz acesa. Ele usa esse artifício. Ele diz, não, eu ataquei porque eles não tinham o nome pintado. E aí ele, sim. prontamente, ele providencia o disparo de 2 torpedos no Baipendi. Por incrível que pareça, esses 2 torpedos, ou seja, cada um com 280 quilos, não pegam no Baipendi da primeira vez. Ele tem que usar mais 2. Né? Eles passam... Ah, ainda tem isso. Ainda tem isso, porque as pessoas veem nos filmes, muitas vezes, o cidadão mira aquilo ali e vai tudo certinho. Não, o mar revolto mudava muitas vezes o rumo do torpedo. Então, Sim, não era tão preciso assim. Agora, a gente precisa entender que há uma diferença de capacidade de se mover do navio para o submarino. É bem verdade que se o submarino, se o navio soubesse que seria atacado, não ia conseguir fazer muita coisa. Para você ter uma ideia, sim. um submarino como esse se movia a 34 quilômetros por hora. 34. Ô, Zorra. Um navio se movia a 12 quilômetros por hora. Então ele não tinha como fugir, mesmo que percebesse. O que o SASH faz? Ele emparelha o submarino, dá uma espécie de, entre aspas, cavalo de pau, dá uma volta e ele dispara mais 2 torpedos. Dessa vez ele não erra. E em menos de 5 minutos ele tem o Baipendi afundando, né, num espetáculo triste, e aí a gente vai ter 270 mortos. Ele segue nesse trabalho nessa noite de 15 para 16, e aí ele vai afundar em seguida, ele afunda o Araraquara, e aí o Araraquara são 131 mortos. Depois ele vai atacar o Itagiba, se eu não me engano, não, Aníbal Benévolo, Sim. aí já são 130 mortos. Depois ele ataca o Arara, depois ele ataca o Itagiba. Nessas noites de terror, porque ele faz isso de 15 para 16, ele faz 16 para 17. Nesses ataques, ele coloca a pique essas 5 embarcações, e isso, claro, faz com que as embarcações não cheguem a Sergipe. Não cheguem Sim. aqui. Ô, Você tem professor, as pessoas esperando, os parentes, os amigos, as encomendas que vinham de Salvador, e o navio não chega no horário. E a angústia começa a aumentar, né? As pessoas começam a se juntar e eu estava esperando o navio que chegaria depois, e o meu também não chega. Então pense o caos que não foi, a agonia que não foi. E nós temos um problema, porque a imprensa, nesse momento, ela estava sob um policiamento muito grande. E desde abril, havia uma diretriz do DIP de que não se podia noticiar torpedeamento de navio brasileiro. Então, ainda tinha censura. ainda tinha Ainda tinha. uma censura fortíssima. O interventor, quando sabe do que está acontecendo, quando é informado, desconfia e ele pede que os pilotos do aeroclube, né, que Sergipe tinha um aeroclube com algumas aeronaves, que eles sobrevoassem a nossa costa para ver se identificavam alguma coisa. Né? E aí o Walter Batista faz isso, e ao fazer isso identifica os destroços, identifica os primeiros corpos, e isso faz com que fique claro que houve sim um torpedeamento na nossa costa, e os náufragos começam a chegar. Começam a chegar os corpos, começam a chegar os náufragos. O tempo, veja, como em algumas, pelo menos em 2 navios, o SASH parece ter 2 torpedos no ataque, isso fazia com que a explosão fosse tamanha que não houvesse tempo para grandes movimentações.
Só para você ter Sim, uma ideia, nesses vapores você tinha a possibilidade de ter primeira classe, o camarote, e você ter a terceira classe, que era, na verdade, uma espécie de porão onde se colocavam redes. Quem estava, sim, obeliches, quem estava na terceira classe, por exemplo, no Baipendi, se deu muito mal. Por quê? Porque no momento que o navio afunda ou é atacado, os beliches caem um sobre o outro, um sobre os outros. Né? É, se eu não me engano, o Aníbal Benévolo, ele foi atacado na madrugada, as pessoas estavam dormindo. Então, pensa o que acontece com a terceira classe, quando o navio é atacado e é um beliche sobre o outro. Mesmo que você tente sair dali, é muito difícil. Para piorar, sim. em alguns casos, as baleeiras, que eram os barcos salva-vidas, não tinham como ser soltas tão rapidamente, porque era uma explosão. As baleeiras que foram soltas, elas foram soltas pela própria explosão do torpedo. Não porque alguém teve tempo de ir lá soltar. Então, as pessoas, elas conseguiram se salvar abraçadas no que era possível boiar. Os poucos que conseguiram usar colete salva-vidas, nem assim chegaram às praias salvas. Eu tenho fotos de marinheiros que estavam com colete, mas não conseguiram se salvar. Porque é preciso lembrar, só para dar um exemplo, no caso do Baipendi, por exemplo, o Sachi diz que um dos torpedos, o mar estava tão agitado que o torpedo ele sobe, o torpedo ele vai a 2 metros de profundidade. No caso desse, ele sobe na superfície. Né? Então, se você tivesse fumando cigarro na proa, você poderia ver aquela coisa chegando. Não ia fazer nada, não ia fazer muita diferença. Mas seria possível ver o torpedo chegando. Sim. Por quê? Porque a própria onda, a própria água, leva ele para o alto. Se ela consegue fazer isso com algo, veja, se o mar conseguiu mover algo que tinha 280 quilos, ou carregava pelo menos 280 quilos de explosivo, o que pode fazer com o corpo humano? Como nadar no mar desse? Como se movimentar nele? Então, alguns náufragos ficaram presos no mar, sem conseguir chegar à terra. Né? E os relatos são de que muitos que até chegar à terra, o sol na cabeça, como estivesse ainda, né, em navegação, entraram em delírio, alguns se jogaram de volta ao mar no desespero, achando que o problema era aquela embarcação improvisada. Então, as narrativas em torno do que acontece nesse período aí, elas são muito tristes. Elas impressionam pela diversidade do tipo de morte que a gente teve nesse momento aí. Ô, professor, o amanhecer, né? Tem uma curiosidade. Sempre as pessoas, eu acho que passam de carro, até turistas, eles dizem assim, olha, Praia dos Náufragos. E ficam se perguntando o que é que aconteceu. E o senhor já deu até algumas dicas aí, alguns spoilers, sobre o que é náufragos. Mas o porquê do dia anterior vai justificar até mesmo essa toponímia nas praias daqui de Aracaju, em uma das praias daqui de Aracaju. E aí eu trago de volta o amanhecer, né? A gente já tinha tido uma noite, como o Roberto mesmo colocou aqui, de terror, né? Uma noite triste, né? Trágica, mas o amanhecer, o que é que a população de Aracaju soube, né? Até porque tinha uma censura vigente, então poucas informações eram divulgadas, né? Mas o que a população encontrou, qual foi a reação dessa população e quem foram os primeiros, assim, segundo todo o levantamento que o senhor traz, a chegar às praias, né? A socorrer boa parte dessa população que tinha sido, né, atacada por um submarino no meio de uma guerra, né, mundial. Bom, tem duas coisas nessa história que a gente precisa observar. Os resgates, digamos, oficiais,
eles foram feitos com maior rapidez, com o apoio dos aviões do Aeroclube. Então, o que era possível, se pegava ali, se levava, se pousava e se levava de volta para o Aeroclube para ver o resgate, o apoio a certos feridos. Os praianos também foram, ou seja, pessoas da região, né, moradores da região, se movimentaram para ir ajudar. Só que tem o outro lado da coisa. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que esses navios eles tinham cargas que iam de uma empresa para outra, eles tinham cargas que iam de uma loja para outra, estavam, no caso do Baipendi, por exemplo, transportando militares que iam de um agrupamento para o outro. Então, iam com as famílias, né? E no momento em que essas coisas começam a chegar às praias, há dois movimentos. Há aquele movimento extremamente humanitário, de se preocupar, de tentar ajudar. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa ressaltar, né? As pessoas preocupadas, tentando dar suporte. Em Aracaju, quando esses náufragos começam a chegar, não há lugar para hospedar esse povo, não tem hotel que dê. Olha, eu listei pelo menos uns 8 hotéis da cidade que ficaram com náufragos. Mais o cirurgia, mais a sede do 28DC, mais casa de pessoas. Não tinha como receber tanta gente. Esse é o lado bonito da coisa. O lado não tão belo assim é que houve gente que pilhou, que saqueou tanto os corpos quanto saqueou os bens, aquilo que foi ali deixado. Há relatos de pessoas que, porque é um hábito ainda comum, né? Quem vai ler as descrições vai ver que as roupas, por exemplo, elas tinham o nome das pessoas. Então o cara tinha um pijama e no pijama tinha o nome dele, né? Porque não se comprava um pijama com a facilidade que a gente compra hoje. Então as peças tinham o nome das pessoas. E aí é estranho você ver alguém, né, em determinada ocasião usando uma roupa que tem as iniciais ou mesmo o nome de outra que não era ela. Né? Por quê? Porque essa roupa foi pilhada. As pessoas levavam dinheiro consigo. Né? Sim. E dinheiro molhado ainda assim é dinheiro. Sim. Então, o fato de, por exemplo, há relatos de pessoas que colocavam dinheiro para secar, né, com cuidado, mas colocavam. Esse dinheiro foi obtido onde? Esse dinheiro foi obtido no saque. O que os jornais da época dizem? Os jornais da época dizem que isso foi ato de populares. Na verdade, é preciso tomar cuidado, porque não só os populares saquearam. Gente de porte, gente muito bem posicionada em nossa boa sociedade, também saqueou o que veio nos destroços, nos restos dessas embarcações. O caso talvez mais conhecido, mais emblemático, mas não o único, é o de Nelson de Rubina. Né? Nelson de Rubina se torna uma figura famosa porque justamente ele rouba a pessoa errada. Ele saqueia o corpo errado. Ele saqueia o corpo de uma mulher que era esposa de um juiz do Tribunal de Segurança Nacional. Ele rouba dela os anéis. Eita! Então, isso faz com que ele seja... o caso dele chama atenção. Eu não sei se o caso de Nelson, que não era uma pessoa pobre, era uma pessoa de família com certa posição, chamaria tanta atenção se ele não tivesse atingido alguém que também não era pobre e era de certa posição. Mas a historiografia, ou seja, o conjunto de livros que trata, de textos que trata disso em Sergipe, costuma apontar só nas pessoas mais humildes, como se o saque fosse uma espécie de prioridade, não, mas de monopólio do pobre. Não. Quando apareceram esses bens, esse dinheiro, essas joias, essas coisas que ninguém tinha em Sergipe, pobre, classe média e rico meteu a mão quando pôde meter a mão. Entendeu? Então, o dia seguinte, Oswaldo,
foi sim um dia de, de muita dor, de muita confusão, de muita consternação, mas se instaurou também, mesmo sem a imprensa oficializar, se instaurou caos na cidade. Lojas fecharam as portas, como em qualquer momento em que a ebulição da sociedade aparece, vão procurar o culpado, e quem é o culpado? O culpado é o estrangeiro. Vamos procurar quem é estrangeiro em Sergipe, vamos atrás de estrangeiros, vamos bater, vamos saquear, e foi isso que aconteceu aqui. Ô, professor, uma coisa curiosa é que eu tenho no relato agora de casa, de escutar meus tios, minhas tias mais velhas, né? A história sempre, tanto desse impacto na sociedade, né? Vamos dar exemplo. Eu perdi até um tio tem pouco tempo, e ele mesmo contava que, tipo, ele era estudante do colégio Tobias Barreto, e no outro dia foi injustiçar os torpedeamentos, botando os móveis e os pertences de Nicola Mandarino. A casa ficava ali na Olímpio Campos com a Rua Santa Luzia, hoje a Cúria Metropolitana. Ele disse que jogou mesmo, sofá, cadeira, que ele tinha que justiçar. Ele tinha que... A população procurou os culpados. Então, boa parte dos estrangeiros que estavam no comércio, na indústria, tiveram que fugir da cidade, né? Tiveram que... Isso mesmo, Roberta. O Nicola foi um deles, né? Foi perseguido, teve que ir para a propriedade dele em Itapuranga, e dentre outros, que a gente vai ver. E, tipo, eu escutava também os relatos de toque de recolher em Aracaju. Gente, toque de recolher. Eu tinha chefe que dizia bem assim, que como para ir para o banheiro ficava difícil, tudo apagado, às vezes deixava um bico do candeeiro. Isso eu acho interessantíssimo. Elas moravam aqui na rua de Santo Amaro e deixavam um bico de candeeiro para saber onde era o caminho para ir para o banheiro. Porque a cidade toda estava escura. E assim, era um toque de recolher que você tinha guarda batendo na porta da casa, que não tivesse, como elas mesmo relataram, que não tivesse com tudo apagado. O guarda batia e dizia, apague, por favor. Era algo assim. Se você insistisse, eles entravam mesmo e a força prendia alguém que estava ali. E aí eu acho isso curioso, né, dentro da memória da população, né, com os relatos que a população traz, porque muitas das vezes a gente só observa os ataques, mas a gente esquece do que foi essa população, né? E um dos textos que eu achei assim espetacular do senhor é que o senhor traz um retrato de que cidade é essa. E aí eu lhe faço, quem é Aracaju em 1942? Aracaju em 42, Oswaldo, é uma cidade extremamente provinciana, tão provinciana que é possível encontrar no jornal uma nota do tipo: quem perdeu uma dentadura no calçadão da João Pessoa, dentadura bem feita, ela encontra-se em nossa redação. Por favor, vir buscar. Então é um jornal de uma cidade em que, se perder uma dentadura, você tem como encontrar, porque vai ser publicado no jornal, né? Então isso dá a dimensão de como é Aracaju. É uma cidade que ela oscila em torno de 50 mil habitantes, né? Uma cidade que tinha opções culturais interessantes para a época, tinha teatro, tinha cinemas, uma quantidade boa, mas é uma cidade que muito provavelmente não estava preparada para um evento da dimensão que foi os torpedeamentos, e vai sofrer com isso. Esses torpedeamentos, eles provocam essa perseguição aos poucos estrangeiros que nós tínhamos estrangeiros que moravam em Maruim, que moravam em Laranjeiras, em São Cristóvão. A maior parte deles estavam ligados a fábricas, né, a fábricas testes que havia na região, então vinham como pessoas responsáveis pela manutenção, portugueses, tchecos, alemães, italianos, e essas pessoas foram, sim, perseguidas, agredidas, né? Emerge uma postura, né, de revolta, como você disse, com seu tio, tenho que justiçar.
E aí o que, que acontece? O Nicola Mandarino talvez seja o mais conhecido, mas tem outros. Né? E o que, que os estrangeiros começam a fazer? Começam a escrever cartas para os jornais dizendo: eu amo o Brasil, minha esposa é brasileira, meus filhos são brasileiros, eu não tenho porquê, eu não ajudei, não fiz nada contra. Tentando se proteger. Alguns vão à delegacia para prestar depoimento. Só que isso não adianta porque, primeiro, todos são detidos. Por precaução, Sim. todos são detidos. Depois vão sendo liberados. Né? Então, é essa cidade que tem poucos estrangeiros. Né? É uma cidade na qual o principal esporte ainda não era o futebol. Né? É uma cidade que ainda vive, né? Depende muito das informações que chegam de Salvador. Né? É uma cidade que Sim. tem um líder político que se arvora de ser um parceiro de Vargas, que é o Augusto Maynard Gomes, né? o general Maynard. Aqui, um dos espetáculos na região da Praça da Ponte do Imperador era receber o hidroavião que chegava aqui, né? Então ele descia no leito do rio e de uma barcaça as pessoas vinham, isso era um acontecimento na cidade. Então era uma cidade extremamente provinciana, mas que se vê envolvida nisso e como você colocou, do ato de ir ao banheiro, né, o ato de sair às ruas, isso tudo é comprometido, porque a gente passa a adotar uma série de medidas para proteger a cidade de um possível novo ataque. Porque as pessoas achavam que aquele ataque tinha sido desferido contra Sergipe. Era difícil de entender que era um mundo em guerra. Né? Não era um mundo contra Sergipe, mas era um mundo em guerra e Sergipe é parte do mundo. Então as pessoas tinham receio. Nós tivemos exercícios de defesa aérea com os aviões do Aeroclube fazendo às vezes de aviões que atacavam Aracaju, jogando saco de terra em lugares para as pessoas pensarem que seria bomba, né? Seriam bombas, como é que acontece. Né? Tem uma coisa hilária, porque na região onde hoje é o Centro de Criatividade, né, ficava um acampamento Aqui perto de casa, vizinho à minha casa. Eu tô aqui do lado. né? Nessa região ficava um acampamento 28BC, né? Justamente para esses treinamentos e tal. E o avião passa e ele joga o saco de areia como combinado. Só que ele não atinge o local combinado, ele atinge justamente a imensa panela que estavam preparando o feijão dos soldados. Então, a areia cai justo na comida dos pobres dos Acabou o soldados. almoço. Acabou o almoço. Acabou o almoço. Então, isso mostra como era pequeno, mas ao mesmo tempo como traumatizou a ponto da gente ter que fazer essas coisas. Sim. Veja, quer dizer que todo mundo obedecia? Não. Olha, nós estamos vivendo uma situação de isolamento social, já está tudo flexibilizado, mas mesmo no momento mais tenso, as pessoas dão um jeito de, se quiserem, sair. O problema é que O hoje... jeitinho, né? Isso pode te levar, hoje, nessa situação, isso pode te levar a morrer ou matar alguém. Isso é que as pessoas Sim. não percebem. Mas nesse contexto aí, por exemplo, era proibido ir ao bar, ao restaurante, era proibido ir, por exemplo, ao cabaré. O que era feito? Ora, porta fechada, se bate, abre rapidinho, baixa novamente e lá dentro tudo acontece. Né? Eu ouvi um relato do boêmio, né, daqui da cidade, que eu perguntando como era essa coisa de vocês não poderem sair. Disse, como não podia sair? Podia sair sim. Era só sair. Encontrava com o guarda, pagava propina. Ou então, se tivesse com uma bebida, dava a bebida para o guarda. Entendeu? Se era no cabaré, o policial chegava e as próprias meninas acalmavam o policial e a farra continuava ali com porta fechada. Então, o que eu Sim, acho sim. interessante? As pessoas foram dando jeito de aprender a viver, mesmo em um tempo de muito medo. Mas elas não ficaram paralisadas pelo medo. Elas começaram a dar um jeito
de fazer as suas festas, de viver a vida, né? Não ficaram presos. Seguir a vida, né, no que diz. Exatamente. Professor, aí de concluir, essa live que está sendo sensacional, inúmeras pessoas aqui comentando, André, eu esqueci até o nome dela, eu sei o sobrenome que é Rosa, ela está aqui comentando, o Sérgio, a professora Andresa também aqui acompanhando, professora Carol também, professor Luiz aqui falando, desde já desejar uma boa noite a todos que estão aqui acompanhando essa live, sobre esses 78 anos, né, desse fato que foi o estorpedeamento da nossa costa. Pois bem, professor, a gente concluir essa prosa, está sendo sensacional. E assim, gente, eu já disse a vocês, acabando aqui, acompanhe o JET, o professor está utilizando o perfil do JET, professor Tiago Fragata, aqui também, né? Professor, até a Roberta colocou aqui, Aracaju era tão pequena que os cemitérios não comportaram tantos cadáveres, né? E necessitou até de sepultar até ali à beira-mar. Daí que vem o cemitério dos náufragos. Me corrija, professor, se eu estiver errado. Aí eu faço a pergunta ao senhor, que agora já trazendo para os nossos dias. Se eu e o senhor for hoje em uma das praias da Normandia, vai encontrar lá um belo memorial, até vamos dizer, reconhecido internacionalmente. Se a gente for a Pearl Harbor, no Havaí, vamos encontrar outro memorial. E em Sergipe até tem um monumento. Mas se o senhor for hoje, a gente, aqui da expressão, está fazendo um levantamento do patrimônio que está sendo esquecido, abandonado, tanto o cemitério dos náufragos, quanto o monumento que foi feito lá no povoado Mosqueiro, estão assim, entregues ao tempo e as baratas. O cemitério mesmo, o senhor entra, só vê mesmo até a inscrição. E aí, a pergunta que eu faço para o senhor, de memória, o que Sergipe hoje está fazendo para, primeiro, lembrar a memória desses que se foram, desses náufragos, né, desses torpedeamentos, e desse pequeno lugar no Brasil está em uma segunda grande guerra mundial, né? Porque, como o senhor mesmo disse, os primeiros torpedeamentos no continente americano, né? E muitas das vezes a gente não vê esse devido valor. E aí eu faço a pergunta ao senhor, o que é que o Sergipe pode fazer, o que é que o Sergipe está fazendo para trazer a memória desse fato, né? Principalmente ao longo desses 200 anos de emancipação, para a população, para a educação, o que a gente pode fazer? Por sinal, o Roberto está dizendo que até o cemitério está interditado. Olha, existe muita coisa que pode ser feita, né? Mas a gente tem um problema, no caso do Sergipe, que nós não temos uma política cultural, tá, que conceba que é possível fazer. As iniciativas que têm sido tomadas, e são iniciativas honrosas, são iniciativas de instituições que não são públicas, não são oficiais. Recentemente foi criado aqui em Sergipe um grupo de estudos da FEB, né, que vem se articulando para, de alguma maneira, ajudar a oferecer alguma coisa que sirva de referência para a memória em Sergipe, do que foi a Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito ao JET, a gente tem feito um esforço. Nós chegamos a fazer uma exposição no Palácio Museu Olímpico Campos, com recursos de pesquisa nossos, não houve um centavo do governo do Estado de apoio, nem nada disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente dificuldade, sente carência de apoio para que isso chegue aos nossos alunos de ensino médio, do ensino... Professor, um minutinho. Desculpe até interromper o senhor de novo. Mas, gente, não sai daqui. Vamos encerrar essa primeira parte. E o professor vai dar as considerações dele final e essa análise dele na próxima parte, que vai ficar gravada.